No âmago do século XVII, quando a Europa se encontrava em turbulência religiosa, guerras confessionais e um espírito de dogmatismo sufocante, surgiu uma figura improvável e extraordinária que viria a moldar, com suas visões místicas, o pensamento espiritual de inúmeras gerações futuras. Seu nome era Jacob Boehme, um humilde sapateiro da pequena cidade de Görlitz, na atual Alemanha. Nascido em 1575, em uma época marcada pelo rigor luterano e pela crescente tensão entre ciência e religião, Boehme emergiu como um farol de sabedoria espiritual, não por suas credenciais acadêmicas, mas por sua profunda experiência direta com o divino. A vida de Jacob Boehme poderia facilmente passar despercebida nos anais da história não fossem suas visões arrebatadoras, que lhe concederam uma compreensão singular sobre os mistérios do cosmos, da alma e de Deus. Aos olhos do mundo, era um simples artesão, mas, em seu íntimo, Boehme era um visionário, um profeta, um intérprete do invisível. Seu legado influenciaria correntes místicas, filosóficas e esotéricas até os dias de hoje, ecoando no pensamento de filósofos como Hegel e Schelling, nos ocultistas da tradição Rosacruz e nos modernos buscadores da verdade interior. Seu legado influenciaria correntes místicas, filosóficas e esotéricas até os dias de hoje, ecoando no pensamento de filósofos como Hegel e Schelling, nos ocultistas da tradição Rosacruz e nos modernos buscadores da verdade interior. A partir dela, Boehme passou a receber, como ele mesmo dizia, iluminações interiores, não como um processo racional ou dedutivo, mas como uma espécie de conhecimento divino infundido. Jacob Boehme via o mundo como um campo de tensões entre polaridades, luz e trevas, fogo e água, amor e ira, espírito e matéria. Para ele, Deus não era um ser estático, mas um processo, uma dinâmica viva entre essas forças opostas. O próprio Deus, segundo Boehme, manifestava-se por meio do confronto dessas polaridades, o que ele chamava de angústia de Deus antes da criação. Deus, em seu aspecto mais profundo, continha em si mesmo tanto a luz quanto a escuridão, e a criação era o desdobramento dessa tensão em busca de harmonia. É uma visão que desafia as doutrinas religiosas convencionais, pois sugere um Deus que também é processo, evolução, movimento. Boehme falava de 7 qualidades primordiais, ou espíritos, que se combinam para formar todas as coisas. Essas qualidades não são apenas substâncias, mas energias divinas. O primeiro é a angústia, o segundo, o doce, o terceiro, o amargo, o quarto, o fogo, o quinto, a luz, o sexto, o som, o sétimo, a substância corpórea. O mundo, o ser humano e até mesmo Deus são formados pela interação dessas forças. Essa cosmologia mística lembra em muitos aspectos a alquimia, o cabalismo e o hermetismo, embora Boehme tenha chegado a ela de forma autêntica e, segundo ele, direta do espírito. Sua obra mais conhecida, Aurora, ou Alvorecer da Aurora na Ascensão da Manhã, escrita em 1612, foi o estupim de uma série de perseguições religiosas. Embora o texto tenha sido inicialmente mantido em segredo, sua circulação entre amigos e estudiosos despertou a ira das autoridades eclesiásticas. Boehme foi proibido de escrever por ordem do clero luterano. Mesmo assim, ele continuou a escrever em silêncio, criando uma obra vasta composta por tratados, diálogos e exposições bíblicas, todos impregnados de seu simbolismo místico e linguagem espiritual intensa. A linguagem de Boehme, aliás, é um capítulo à parte. Repleta de paradoxos, metáforas e expressões incomuns, ela desafia os leitores até hoje. Ele falava de espíritos no fogo, luz nas trevas, o nascimento de Deus em si mesmo, o fogo que queima sem consumir. Para Boehme, a única maneira de expressar a verdade espiritual era por meio da linguagem simbólica, porque a verdade última está além da razão humana e só pode ser sugerida, nunca totalmente dita. Ele não se propunha a ser entendido logicamente, mas a despertar algo no coração do leitor, a abrir uma porta interior. E foi exatamente isso que sua obra fez com dezenas de pensadores e movimentos espirituais nos séculos seguintes. Os filósofos idealistas alemães o leram com reverência. Místicos cristãos como William Law o adotaram como mestre. Os Rosacruzes, os teosofistas e até movimentos contemporâneos de espiritualidade reconhecem nele um precursor da gnose moderna. O poeta inglês William Blake, por exemplo, encontrou em Boehme um espírito afim,
alguém que também via o mundo como um campo de energia divina expressa em forma simbólica. O que torna Jacob Boehme ainda mais fascinante é a profundidade de sua teologia espiritual. Para ele, a queda do homem não era um castigo arbitrário, mas parte de um plano mais profundo de Deus, que desejava criar seres capazes de amar livremente. O mal, portanto, não é um erro na criação, mas uma condição necessária para a liberdade e, por consequência, para o amor. Só existe amor verdadeiro onde há liberdade de não amar. Essa visão profundamente madura do mal e da dor o coloca muito além do seu tempo e o torna atual até hoje. Boehme também falava do Cristo interior como chave da redenção. Para ele, o Cristo não era apenas o Jesus histórico, mas uma presença cósmica que habita o interior de cada ser humano e que pode ser despertada através da purificação interior, do sofrimento consciente da entrega à luz divina. A crucificação, a ressurreição e a ascensão eram, para ele, símbolos de um processo que todo ser humano pode, e deve, realizar dentro de si. A salvação não está fora, mas dentro. Não é um prêmio, mas uma metamorfose espiritual. A influência de Jacob Boehme na espiritualidade ocidental é imensa. Ele é considerado por muitos como o pai da teosofia cristã, título cunhado muito antes da fundação da Sociedade Teosófica no século XIX. A ideia de que o ser humano pode conhecer Deus diretamente, sem intermediários, é central em seu pensamento. Para ele, cada alma é um microcosmo do universo, e a jornada espiritual é a reconexão com a centelha divina adormecida dentro de nós. Mesmo com todo o seu misticismo, Boehme nunca rejeitou a prática cristã tradicional. Ele ia à igreja, lia a Bíblia e respeitava os sacramentos. Mas sua espiritualidade transcendia os dogmas. Ele via o cristianismo como um caminho iniciático, uma jornada interior rumo à união com o divino. Seu Cristo era fogo, luz, verbo vivo, não apenas figura histórica, mas força cósmica de renovação. Jacob Boehme faleceu em 1624, aos 49 anos. Suas últimas palavras teriam sido: "Agora vou para o paraíso." Deixou uma obra vasta, ainda que fragmentada, e um legado espiritual que ultrapassou as barreiras da religião, da cultura e do tempo. Sua mensagem continua viva, que há uma luz dentro de cada ser humano, uma centelha da eternidade que pode ser acesa, e que a verdadeira sabedoria não vem dos livros, mas do silêncio interior onde Deus sussurra.